Hoje, dia 6 de outubro de 2020, o Programa de Educação Tutorial PET História UVA inicia agora mais uma recolha documental do projeto Memórias da Historiografia Cearense. A entrevista resultante deste trabalho comporá o acervo do setor audiovisual do Núcleo de Estudos de Documentação Histórica, o NEDIS, da Universidade Estadual Vale do Acaraú, e estará disponível para consulta pública na certeza da contribuição dos estudos do PET e do acervo do NEDIS para as pesquisas vindouras no campo da historiografia produzida no Ceará. Nosso convidado de hoje é o professor Dr. Francisco José Pinheiro. Professor Pinheiro possui graduação em História pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em História pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em História também pela Universidade Federal de Pernambuco. Atua em torno das relações com estudos em torno das relações interétnicas, história regional, trabalho e migração, entre outros campos do saber histórico e historiográfico. Professor Pinheiro é professor do curso de História da Universidade Federal do Ceará. No campo político, Pinheiro já desempenhou alguns papéis, já esteve à frente de alguns cargos, como vereador da cidade de Fortaleza, secretário da Regional 4 da cidade de Fortaleza, durante a gestão da prefeita Luiziane Lins, foi vice-governador do estado do Ceará entre 2007 e 2010 e secretário de Cultura do estado do Ceará na segunda gestão do governador Cid Ferreira Gomes. Professor Pinheiro, bem-vindo, espero não ter esquecido nada, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Bom, Tito, prazer é todo nosso e parabenizar pelo trabalho cuidadoso que vocês estão fazendo de resgate, de criar uma memória, certo, visual e auditiva para as futuras gerações poderem ter acesso a essa documentação. Parabéns pelo trabalho e estou à disposição de sua e dos seus orientandos do PET. Pronto. Bem, a gente começa sempre a entrevista pedindo ao nosso convidado que fale um pouco da sua infância, né? Como é que cresceu, onde cresceu, quais são as principais memórias da infância. É isso, esse primeiro momento é essa formação que não é a formação formal da escola, mas é a formação da vida, né? Uhum. Ok. Eu nasci em Jaguaribe, passei uma fase da minha vida na fazenda dos meus avós, que eram lá em Jaguaribe. Depois nós nos mudamos para a cidade de Jaguaribe, onde iniciei as primeiras letras. Depois, em função de uma grande seca que ocorreu no Ceará no final da década de 50, eu era muito menino ainda, nós fomos para o Maranhão, que era o destino dos migrantes arrancados da terra para tentar sobreviver. No Maranhão nós ficamos um tempo muito curto. Meu pai é um homem de muita opinião e muito correto. E aconteceu um fato com ele no Maranhão que ele ficou estarrecido. Ele chegou no Maranhão e descobriu que o delegado da cidade era um pistoleiro de Jaguaribe. Aí, quando ele viu essa cena, ele ficou extremamente incomodado. Disse: olha, eu não posso morar com minha família numa cidade em que um pistoleiro da minha terra é delegado aqui, então isso não pode dar muito certo. E aí arrumamos os trens, arrumamos as bagagens e botamos em cima de um caminhão de um amigo nosso e viemos de volta para o Ceará. Na mesma situação de empobrecimento que nós saímos daqui, né? E voltamos para o Ceará e, para completar, houve o acidente com ácido de Orosa em 1960, e o único bem que nós tínhamos era uma casa em Jaguaribe. Quando nós chegamos, tinha apenas o chão da casa. A casa tinha ido embora com a enchente. Então, ficamos mais pobres ainda, né? E aí foi toda uma batalha da minha mãe. Minha mãe era uma grande... Ela hoje seria chamada estilista, era uma grande costureira, e aí, numa máquina, ela começou a educar os filhos,
enquanto meu pai buscava trabalho numa dificuldade muito grande na década de 60. Meu pai fez um concurso público, foi aprovado e virou, então, servidor público estadual, né, na área de classificação de alimentos. Aí nós mudamos para uma região muito interessante do Ceará, que é a região sul do Ceará, no Cariri, onde nós tivemos uma vivência muito forte, nós enquanto meninos e meninas, eu e meus irmãos, com um espaço completamente diverso do sertão. Então, nós, lá em Vazia Alegre, por exemplo, eu acompanhei muitas bandas de cabaçal, né, composto de um zabumba, um pífano, um triângulo, e era assim uma grande novidade para a gente que viemos do sertão e que isso era muito difícil. E Vazia Alegre era é uma cidade muito acolhedora e lá nós ficamos até de 64 a 68. Em 68 nós viemos embora de volta para Jaguaribe. Lá eu fiz a parte do ensino fundamental até a quinta série. Cursei um ano no Colégio Agrícola de Lavras da Mangabeira, que era um colégio federal muito importante na época, e voltei para a minha cidade e fui cursar o que era, à época, o ginasial, uma escola que tinha o nome de um ilustre cearense, que é o Clóvis Bevilacqua. Lá eu cursei até o que hoje seria a nona série, o ginasial, e em 1970 nós viemos para Fortaleza para cursar o ensino médio, certo? Onde eu cursei o científico em várias escolas, mas a que mais marcou aqui em Fortaleza foi o Farias Brito, que era a única escola ali na Dutra de Caxias. Então aí foi um pouco essa formação estudantil. Na formação de ensino médio nós já tivemos algumas dificuldades, porque era em plena ditadura militar, e nós fizemos uma movimentação da escola e no outro dia apareceu a polícia para saber quem eram os líderes do movimento. E nós ficamos muito assustados e, para nossa sorte, ninguém entregou quem é que tinha feito a movimentação. Senão a gente ia para o Xilindró já com 17 anos. Então, um pouco isso, muito sinteticamente, para não tomar muito tempo da entrevista. Uhum. E, Bárbara? Boa tarde. Muito obrigada, professor, por ter nos atendido. A gente inicia, né, falando de história, e gostaríamos de saber por que história, por que a escolha pela história. Bom, eu sempre fui pouco avesso a qualquer possibilidade da área de exata. Sempre muito avesso à área de exatas e à área de saúde. E a minha tendência sempre foi a área de humanas. E na área de humanas eu ficava entre ciências sociais e história. E foi, assim, não havia grande dificuldade nesse sentido de você escolher. E aí eu terminei me definindo pela história por toda essa perspectiva que eu tinha de não gostar de exatas, não gostar de medicina, da saúde e ter uma forte tendência para a área de humanas, certo? Então, foi isso que fez com que eu escolhesse o curso de História da UFC. Certo? Eu nunca fiz vestibular para nenhum outro curso. O meu primeiro vestibular foi para História. E o senhor disse ainda há pouco que cursou na UFC. A gente queria saber agora um pouco de como foi essa vivência de aluno no curso de História da UFC. Que memórias vêm à cabeça nesse momento? Eu tive um pequeno momento em que, antes de entrar na UFC, eu fiz uma aventura e fui a São Paulo, certo? E foi muito interessante porque era em plena ditadura militar e lá eu presenciei, por exemplo, um grande momento da história que foi a missa do Vladimir Herzog na Catedral da Sé, certo? Era um momento muito difícil para o Brasil tá. E era muito duro para a gente ver alguém ser morto como foi o Vlad. Isso marca a gente até hoje. Então nós fomos
a Catedral da Sé, aquela catedral lotada, com Dom Evaristo Arnes presidindo o encontro. E o Vlado era judeu. E, obviamente, estava toda a comunidade judia mais à esquerda naquele momento. Então, esse foi um momento muito marcante na vida de qualquer figura de esquerda no Brasil. E é um momento que me marca até hoje. Então, foram dois momentos muito fortes. A morte do Vlado, a morte do Manuel Fiel Filho, que foi praticamente no mesmo ano, e nós estávamos naquele momento e nós éramos, diria, a área de influência do Partido Comunista Brasileiro, certo? E foi um momento muito difícil. Depois disso eu vim embora, porque ficou muito difícil sobreviver sobreviver em São Paulo, porque a perseguição à esquerda era muito difícil. A gente teve algumas vezes na PUC, escapamos por pouco daquele cerco que houve na PUC na década de 70, e aí resolvi vir embora. Vim embora, cheguei aqui em 77 e fiz vestibular para a História, passei, e foi um momento muito importante a vivência na História com muitos colegas que até hoje são grandes amigos, como Márcio Porto, Anaximandro, que era um grande amigo, outros grandes amigos, que foi o momento que a gente, Elísio Cartacho, que era colega até hoje muito dileto, foi o momento em que nós começamos a reconstruir o movimento estudantil na UFC. Quando nós chegamos, havia as associações atléticas, que era algo inodor, certo? Que servia para fazer futebol. E aí nós assumimos a direção da Associação Atlética, o Elísio Cartacho foi um dos diretores, e nós começamos, a partir daí, a reconstruir o movimento estudantil. E aí nós construímos o Centro Acadêmico de História, e nesse momento foi muito interessante, porque foi exatamente o momento que nós reconstruímos, o momento que Frei Tito terminou tirando a vida na França. E aí nós fizemos uma discussão muito interessante, qual era o nome do centro acadêmico. E surgiram dois nomes muito fortes, Beato Lourenço e Tito de Alencar. E aí nós fizemos um debate muito, muito interessante e terminamos por simbolicamente achar que era um momento mais importante, era colocar o nome do CA Tito de Alencar. Então, o CA de História chama-se Frei Tito de Alencar. E aí nós, nesse momento, nós trouxemos a irmã do Tito, a Nildes de Alencar, que veio conosco fazer a inauguração, e uma pessoa que teve muita importância na formação chama-se Luísa Teodoro. Luísa é uma das professoras, foi uma das professoras que mais influenciou essa geração que nós somos hoje. Então, Luísa participou do debate com a gente e fez a discussão de igual para igual com a gente, e nós terminamos entendendo o momento histórico que o CA chama-se até hoje Frei Tito de Alencar. Certo? Então, esse foi um momento muito importante. O movimento estudantil estava começando, e também foi o momento em que nós começamos a reconstruir os centros acadêmicos e depois reconstruímos o Diretório Central dos Estudantes da UFC. Naquele momento, o primeiro presidente do centro acadêmico, do diretório, foi o Luiz Carlos Paes, certo? Que foi o momento de reconstrução do DCE. E também essa geração foi a geração que foi eleita, se não me engano, em 1979, para o Congresso de Reconstrução da UNE, que ocorreu na Bahia,
Então, era um momento muito, muito difícil e nós construímos uma delegação muito significativa do Ceará que participou do Congresso de Reconstrução da UNE na Bahia. Eu era delegado, só que minha mãe teve uma crise, minha mãe tinha um filho preso político e outro em vias, né? E aí ela teve uma crise de coração e aí eu tive que cancelar a viagem para não vê-la sofrer tanto, né? Mas fui delegado para o Congresso da UNE e do curso de História, o Márcio Porto foi delegado, e o outro colega fomos pelo curso de História. Eu sei que foi um momento muito importante da reconstrução do movimento democrático no Brasil, certo? E aí foi todo um processo de reconstrução do movimento estudantil, do diretório acadêmico e da UNE na sua versão a partir de 79 e 80. E o senhor falou desse movimento estudantil, de toda a reconstrução que os alunos do curso de História fizeram nesse processo, finais dos anos 70, e falou também da professora Luísa Teodoro. Eu acho que eu nunca falei para ninguém, é a primeira vez que eu também vou deixar registrado aqui, esse projeto surgiu quando do falecimento da professora Luísa Teodoro. Eu me senti, foi em 2017, eu estava à frente da Associação Nacional de História, Associação Ceará, né, da Ampul Ceará, e eu me senti muito mal por não ter colhido um depoimento da Luísa, enfim. E aí eu não podia deixar que isso acontecesse com os demais colegas, né?